Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 14. João 14, de 1 a 14. Mas eu queria ambientar onde nós estamos em relação à mensagem desta manhã. Esse é um tempo em que nós estamos compartilhando com os nossos amigos sobre a grande esperança. Então, essa semana, várias pessoas convidaram, então, outras pessoas do seu relacionamento para refletirem, conversarem sobre a palavra de Deus e sobre a esperança que nasce da palavra de Deus. É possível que, inclusive, alguns desses nossos convidados estejam conosco aqui nesta manhã e nós nos sentimos muito honrados, sejam muito bem-vindos e sintam-se numa família estendida, uma família da fé. E na semana passada nós lançamos esse tema geral, a grande esperança. Mas hoje nós vamos conversar sobre o subtema que é ligado a tudo isso e que as pessoas estarão se encontrando durante a semana para refletirem sobre essa questão, que é a promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. Se você ainda não começou o seu grupo, a Grande Esperança, não pegou o material continua lá à disposição. Se de repente essa semana passada você não fez ainda o seu encontro introdutório para entregar o material para os seus amigos, faça essa semana. Mas se você já teve aquele primeiro encontro e o seu grupo já está começando a caminhar, esta mensagem nesta manhã, ela te ajudará a aprofundar nessa questão, bem como todos nós refletirmos sobre esta grande promessa que está na palavra de Deus, talvez a maior de todas, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, dentro desse ambiente, leiamos o texto base da nossa mensagem nesta manhã, João 14, de 1 a 14. Diz assim a Escritura: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: vocês não me conhecem, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se alguém pedisse a você para ir na UTI, visitar um ente, um parente muito querido, que está num estado terminal, para você ir lá e dar uma palavra, um consolo, uma esperança, que palavra você daria? Se você escolhesse um texto para ler, que texto você leria? Sabendo que talvez aquela fosse a última oportunidade daquela pessoa ter um consolo, um encorajamento diante de uma realidade inevitável para todos nós, que é a morte, mas que está ali beirando, perto daquele momento
daquele leito, daquela circunstância? Que palavra você poderia dar? Eu estou no ministério há mais de 35 anos. E por muitas vezes eu já passei por esse desafio. O desafio de levar uma palavra para alguém que está numa determinada situação, que se ele ganhasse dinheiro, isso não faria diferença. Se ele tivesse um sorteio da Mega Sena, isso não faria diferença. Se ele ganhasse uma casa, isso não faria diferença. Se ele pudesse começar um curso, ter um novo título, uma nova profissão, nada faria diferença. Nada traria consolo, nada traria esperança, porque simplesmente a morte está ali diante daquela pessoa. Então, o que a gente pode dizer para alguém que se encontra nesse limiar da vida e da morte? E se há um texto com o qual eu já pude compartilhar esperança, nessas circunstâncias específicas, de levar uma palavra a alguém num momento extremo, é o texto que nós acabamos de ler. É o texto que nós acabamos de ler. E por quê? Porque nesta passagem, Jesus nos deixa claro que é possível ter esperança mesmo diante da própria morte. É possível crer e esperar algo melhor, mesmo quando o que está diante de nós é a circunstância mais difícil, mais terrível que uma pessoa pode passar, que é o fim da sua vida nessa presente circunstância, nessa presente era. E Jesus diz essas palavras em um momento crucial. Às vezes nós recebemos boas promessas em momentos tranquilos. Às vezes alguém nos promete algo num momento difícil. Nesse caso, Jesus está dando uma palavra sobre essa esperança eterna, e ele lança essa promessa de vida eterna depois dele ter dito algumas coisas duras aos seus discípulos. Eles estavam reunidos na última refeição que Jesus teve com eles antes da crucificação. E naquele jantar aconteceram muitas coisas. Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas Jesus também disse a eles: eu estou partindo. Aqueles homens haviam deixado tudo para seguir Jesus. E durante um longo tempo, eles viram as maravilhas que Jesus havia feito. Eles ouviram as palavras de Jesus. E naquele jantar, Jesus está dizendo para eles: isso aqui é uma despedida. Eu estou partindo. É nesse jantar também que o traidor se manifesta. Naquele jantar, Judas sai para literalmente, enquanto o jantar continua, ele entregar Jesus por 30 moedas de prata. Naquele jantar, quando Jesus diz que ele estava partindo, e ele diz que todos aqueles homens que estavam ali o abandonariam naquele momento crucial, Pedro diz: Senhor, de modo algum, eu, Senhor, darei a minha vida pelo Senhor. E aí Jesus diz a Pedro, olhando para ele: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Então você imagina o clima que estava instalado, o ambiente que estava ali sendo vivenciado. E aí Jesus então lança como consolo e uma perspectiva eterna estas palavras que nós lemos. Aqueles discípulos que estavam confusos diante da palavra de Jesus que disse: eu estou partindo. Um vai me trair, vai me negar. Pedro dizendo: eu não, Senhor. Eles podem, eu não. Ele diz assim: não, Pedro, hoje você vai me negar ainda. E aí Jesus então lança esta palavra de esperança e de consolo no meio de um diálogo duro e difícil. E aqui nesse diálogo, nesses versos que nós lemos, Jesus então relembra esta promessa. Esta promessa não está presente apenas em João 14. Esta promessa ela é dita lá atrás, na lei e nos profetas.
Ela é por muitas vezes repetida por Jesus. E ela é reafirmada depois da morte e ressurreição de Jesus pelos apóstolos, inclusive nas cartas que nós temos no Novo Testamento. Deus lançou uma promessa de vida eterna. Há esperança, mesmo diante da morte, apesar da morte e depois da morte, porque uma promessa da parte de Deus foi feita. E nesse texto, há 4 coisas que você pode entender sobre essa promessa. Primeiro, você pode entender a essência dessa promessa. Segundo, como obter esta promessa? Essa promessa é para todos? Se não é para todos, como essa promessa pode estar sobre a minha própria vida? Terceiro, qual é o efeito dessa promessa? É apenas depois da morte? Há algum impacto desta promessa de Deus da vida eterna para agora, para este momento? E por último, o propósito, o objetivo desta promessa da parte de Jesus para aqueles que a recebem em seus corações. Vamos responder então a primeira questão. Qual é a essência dessa promessa? Isso está aí do verso 1 ao verso de número 3, quando Jesus diz: não perturbe o seu coração. O coração deles estava perturbado. Não perturbe. Por quê? Porque se vocês crerem em mim, crerem no meu Pai que me enviou, e Jesus diz, vocês vão ter certeza e convicção de que eu irei preparar morada. E ele diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Olha que coisa tremenda. A essência da promessa é que existe a casa do Pai. Existe um lugar de acolhimento, de cuidado, de aconchego, de amor, de sustento, que transcende a vida que temos aqui. Porque Jesus está apontando para a eternidade. A casa do Pai não é simplesmente uma realidade física, mas também não é uma coisa simplesmente metafórica, simbólica. Mas ela nos lembra que existe um lugar de acolhimento. É por isso que tem gente que não entende. Morre alguém, né? Que ama Jesus, que caminhou com Jesus, aí a gente chora, porque para nós é uma perda. É uma perda de comunhão, de convivência. Existe uma dor. Há outro detalhe também que nós sabemos, que a morte é fruto da queda. A morte é consequência do pecado. Então a experiência da morte, ela nunca será palatável para nós. Mas aí de repente você está num velório, e alguém diz, esse foi um homem que amou a Jesus, ou essa foi uma mulher que amou a Jesus. Aí o povo começa a cantar, no meio do choro, né? Deus enviou. Como assim? Cantando. É claro, tem que cantar. Por quê? Porque Jesus disse, não se perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia em mim, na casa do meu Pai. Então tem uma casa. Há o quê? Muitas moradas. E eu estou dizendo para vocês, eu vou preparar lugar. Que promessa tremenda. Que promessa tremenda. Há lugar para nós. Como diz um cântico antigo, né? O além do rio. A figura do além do rio. Quando a gente atravessar o rio, há uma nova terra, há uma nova realidade. Essa é a essência da promessa que Jesus, mais uma vez, faz diante dos seus discípulos, mas que Jesus também os relembra. E ele diz, e eu voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. Se você entende essa promessa, e se essa promessa está sobre você, deixa eu te dizer uma coisa. Você está pronto para viver. Mais do que isso, você está pronto para morrer. Você está pronto para morrer.
Me lembro de um senhor que eu visitei, câncer, uma situação muito difícil. E eu fui com um amado irmão, presbítero, muito jovial, não era tão jovem, mas era jovial, cuidadoso, praticante de atividade física, muito mais do que eu na época. Fomos naquela visita, oramos por aquele senhor, oramos pela sua mulher. Ao sair dali, aquele irmão falou para mim, falou assim: pastor, nós temos que orar muito por essa família, que eu acho que esse irmão aí não vai durar muito. 3 dias depois, ele morreu. E o homem durou ainda uns 2 anos. Você tem noção de quando você vai partir? Ninguém sabe, nós não temos controle disso. Mas se você está debaixo dessa promessa, deixa eu te falar, você pode chegar aos 90 anos, você está pronto para viver. E quando chegar aos 90, você morrer, você está pronto para morrer. Como você pode morrer cedo? De repente você pode ir muito antes do que você pensa, mas você está pronto, porque essa promessa é tão tremenda que ela sustenta a vida e ela nos prepara para a morte. Aí eu te pergunto, isso é uma grande esperança ou não? Isso é uma grande esperança ou não? Mas como eu disse, não apenas a essência, que é o fato de que existe uma vida eterna, existe a casa do Pai, existe morada para aqueles que pertencem ao Senhor, cuja promessa da vida eterna está sobre eles. Mas a pergunta também é, mas como que eu posso ter certeza que essa promessa é para mim? E aí esse diálogo que acontece naquele jantar me ajuda a fazer uma autoanálise, me ajuda a chegar a uma conclusão sobre a minha própria situação. Porque quando Jesus diz isso, aí Tomé vira e diz assim, verso 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Nesse contexto, Jesus não havia ainda morrido, não havia ainda ressuscitado, não havia ainda subido aos céus, a cabeça daqueles discípulos estava confusa. Mas eles não estão entendendo. Para onde o Senhor está indo? Que caminho é esse? Como que a gente percorre o caminho para onde o Senhor estiver, nós possamos estar com o Senhor? E aí nós temos um dos versículos mais claros da Bíblia de como você obtém essa promessa da vida eterna. Respondeu Jesus, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 coisas essenciais em torno da promessa. Você quer saber o caminho para a vida eterna? Eu sou o caminho. Você quer saber a verdade em torno da vida eterna? Eu sou a verdade. É vida que você quer vida eterna? Eu sou a própria vida. E aí ele continua, isso que é muito importante, sobre como obter essa promessa. Ele diz assim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Por favor, observe, ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem. Daqui a pouco a gente vai entender por que ele diz ninguém vem. Jesus, e por favor, eu preciso ser muito honesto com você. Jesus, ele é muito direto em dizer, não existem muitos caminhos que levam à casa do Pai. Não existem muitas verdades, diríamos assim, meio que fragmentos de uma verdade maior. Então, no fundo, um diz isso, aquele outro diz aquilo, vai dar todo o mesmo caminho. Não. Não, mas se Deus é bom, ele vai dar um jeito, todo mundo vai ter vida eterna. Também não diz isso a Escritura Sagrada, e muito menos Jesus. Porque a sua ideia de que todo mundo vai ter que ser salvo porque Deus tem que dar um jeito, é porque você acha que todo mundo é merecedor no fundo. E eu quero dizer uma coisa para você, ninguém é merecedor. É porque você acha que no fundo todo mundo é gente boa. Ninguém é gente boa. Ninguém tem passaporte para a casa do Pai, para essa morada preparada, porque ele, no fim das contas, ele juntou tantas milhas. Lembra de juntar milha? É bom, viu, pessoal? Junta aqui, às vezes ajuda.
Ele juntou tantas milhas que agora é o seu prêmio. Não. A promessa da vida eterna, ela existe. Existe como viver, existe como morrer, cheio de esperança. Mas só tem um caminho, uma verdade e uma perspectiva de vida. E tudo isso tem a ver com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Se você não entende quem Ele é, se você não compreende o que Ele fez, e uma vez não entendendo, não compreendendo, você não se rende a Ele como Senhor e Salvador, a promessa ainda não está sobre você. Eu preciso ser honesto com você. Você não está pronto nem para viver, muito menos para morrer. Sua vida já não tem a esperança de Deus. Pode ter esperança em outras coisas, mas a de Deus você não tem. E se você morrer, não é namorada do Pai que você vai estar. Pastor, mas o senhor está... É assim, pastor. Não, entenda. Não sou eu. Não sou eu. É a Escritura. E a Escritura registra o que Jesus falou. Eu sou o caminho, não um caminho. Eu sou a verdade, não uma verdade. Eu sou a vida, não um tipo de vida, entre outras vidas. Ele é o caminho, verdade e vida. E para quem ainda fica com dúvida, ele ainda diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos sobram de ninguém? Me diz. Ninguém tem exceção para quantos? Não existe exceção. Então a essência da promessa é que existe uma vida eterna. Existe uma casa a nos acolher. Existe uma morada sendo preparada. E existe um abraço a nos envolver. Mas só tem essa promessa aquele que já está no caminho, e o caminho é Jesus. Aquele que compreende a verdade, que é o próprio Jesus. Aquele que recebeu a vida, que só Jesus pode dar, porque não existe outra possibilidade ou perspectiva. Mas e se eu recebo Jesus como o único caminho que eu posso trilhar, a única verdade que pode me levar ao Pai, o único que pode me dar essa vida eterna, e agora essa promessa está sobre mim? Qual é o efeito dessa promessa? E agora eu não estou falando do efeito na eternidade. Existe algum efeito agora? Alguma coisa que acontece com a gente agora, nesse presente momento? E Jesus fala sobre isso. Porque Filipe faz uma outra pergunta: Senhor, ou na verdade um pedido, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí no verso 9 Jesus diz assim: você não me conhece, Filipe. E aqui tem uma coisa muito importante. Ninguém vem ao Pai, vem, não é vai, senão por mim, porque Jesus e o Pai são um. Se você continuar lendo o capítulo 14, Jesus vai prometer o Espírito Santo, o outro Consolador. Então aqui a gente tem uma verdade tremenda. Ele é o caminho, verdade e vida, porque Ele e o Pai, bem como o Espírito Santo de Deus, que foi enviado sobre o mundo, eles são um. Você quer conhecer o Pai? Você precisa conhecer o Filho. E isso acontece no poder do Espírito Santo de Deus. E aí quando você então entra por esse caminho que é Jesus, conhece essa verdade que é Jesus, recebe esta vida que é Jesus, olha o que acontece. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Mesmo depois de tanto tempo,
aqueles discípulos estavam tendo dificuldade de entender que toda vez que Jesus falava, toda vez que Jesus curava, toda vez que Jesus agia em qualquer dimensão da sua vida, o Pai estava agindo nele e através dele. Ou seja, aqueles discípulos estavam experimentando o Pai, mas eles não estavam compreendendo a experiência que eles estavam tendo. Mostra-nos o Pai, Senhor. Mas Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Você não entendeu, Felipe? Que se você está comigo, você está com o Pai. Por que isso é importante para nós? Porque quando nós recebemos a promessa, através da fé em Jesus como único caminho, verdade e vida, e essa essência da promessa está sobre nós, esta nova vida, esta vida eterna, ela não começa pós-morte, ela começa agora, ela se instala agora, porque agora, nesse exato momento, nessa presente vida, nós começamos a ter comunhão com Jesus. E se nós temos comunhão com Jesus, nós temos comunhão com o Pai. E se nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Pai. E se Jesus está em nós, o Pai está onde? Em nós. É aquilo que nós chamamos de já e ainda não. A vida eterna já entra na nossa vida, apesar de ainda não usufruirmos plenamente de todos os seus aspectos. Já temos comunhão com o Pai, porque o Filho está em nós, mediante o Espírito Santo. Apesar de ainda carregarmos uma natureza pecaminosa e lutarmos com a velha natureza, já somos filhos de Deus, não nos tornaremos filhos de Deus, nos tornamos agora, pela fé, recebendo a promessa, apesar de sermos filhos ainda em peregrinação, a caminho da casa do Pai. A caminho da casa do Pai. Pouco tempo atrás, eu ouvi a história de um casal de missionários que passaram muitos anos falando desta promessa numa nação distante, e aí eles voltaram para o Brasil, e existe, seja naquela pessoa que saiu para ganhar dinheiro, construir uma realidade diferente, seja um missionário, aquilo que os técnicos chamam que é a crise de reentrada. Às vezes o retorno de uma outra cultura, de um outro país, depois de você viver muitos e muitos anos, é mais difícil do que a adaptação naquele país quando você foi. É interessante isso. Então eles chegaram, voltam para a igreja, as pessoas que eles conviveram anos atrás, muitas tinham morrido, outras mudaram de lugar, a igreja já não era mais a mesma, o país mudou, tudo mudou. E aquilo trouxe, então, uma crise grande àquele casal, já idoso. E o marido vira para a mulher e diz assim: ah, meu bem, eu achei que voltar para casa ia ser muito mais fácil. E aquela mulher, com muita sabedoria, disse: mas você acha que nós voltamos para casa? Você acha que nós voltamos para casa? Aquele que está em Cristo é cidadão deste mundo, mas ele passa a ser cidadão do reino. E como cidadão do reino, ele passa a viver uma peregrinação. Para onde? Para a casa do Pai. Para aquilo que já está sendo preparado. Mas nessa peregrinação, você já é filho. Você já tem comunhão. Você já tem muitas das promessas eternas aplicadas hoje na sua vida. Por isso que eu estou dizendo, a promessa da vida eterna, se nós a temos sobre nós, ela nos prepara para viver, como ela nos prepara para morrer. Mas por último,
há também algum propósito desta promessa, já que ela tem esse efeito imediato de já sermos filhos de Deus, já temos comunhão com Jesus, e uma vez tendo comunhão com Jesus, nós temos comunhão com o Pai, porque Ele e o Pai são um. Há algum propósito que se cumpre, inclusive agora. E aí é interessante que naquele ambiente, lembre-se, tenso, difícil, Jesus termina, antes dele falar da promessa do Espírito Santo, ele termina esses versículos que lemos, dizendo, verso 12 e aí o 13, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Que coisa tremenda. A promessa é da vida eterna. E a promessa nos lembra que existe lugar. Vai terminar bem. Vai terminar melhor do que começou. Vai terminar muito melhor do que é hoje, se eu estou debaixo da promessa. E se eu obtenho essa promessa porque eu me rendi a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, agora eu tenho essa comunhão, eu já vivo esse impacto dessa vida eterna que na verdade já veio hoje sobre mim. Mas isso tudo agora gera o quê? Propósito. Propósito. Aí você diz assim, eu quero viver para Deus. O meu trabalho será para Deus. A minha família será para Deus. A minha história será para Deus. Então, quando você trabalha, você deixa de trabalhar só para ganhar dinheiro. E se você ganha dinheiro, o dinheiro deixou de ser um fim. Vira um meio. E se você perder dinheiro, também você não se desespera. Por quê? Porque sua vida agora tem um propósito. Porque se alguém está em Jesus, disse ele, fará as obras que ele fez. Sabe o que isso significa? Que essa promessa da vida eterna, que você recebe através dele, só ele pode te dar. E que traz essa nova vida sobre você agora, ela ressignifica tudo. 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 Como você olha para o casamento, como você olha para os seus filhos, como você se enxerga, como você quer gastar o seu tempo, o que é prioridade, o que é importante, o que é supérfluo. E começa a haver uma conexão entre o que Deus quer e o que você começa a desejar. E aí quando você fala com Deus, Deus te responde. Por quê? Porque a promessa da vida eterna que veio sobre você através de Jesus e que agora traz comunhão entre você e o Pai, ela te conecta de tal maneira com que Deus tem prazer em ver o seu coração que deseja mais dele e dizer, meu filho, minha filha, sim, sim. Deus, eu quero viver para o Senhor. Deus, eu vivi até agora à margem dessa vida, dessa promessa. Eu quero viver para Ti, Senhor. Me dá mais de Ti, Senhor. Sim, meu filho. Eu vou te dar mais. Senhor, mas eu sou tão pecador ainda, eu luto com tantas falhas, com tantas questões. Senhor, me ajuda. Sim, filho, eu vou te ajudar. Ah, Senhor, há tantas pessoas que não conhecem ainda essa promessa, estão ao meu redor. Eu tenho tanta dificuldade, Senhor. Como eu posso ajudar as pessoas a conhecer esse amor que agora eu conheci? Filho, eu vou te dar as palavras. E você começa a ter um propósito para as coisas.
A promessa da vida eterna não é algo que diz apenas sobre o pós-morte. A promessa de vida eterna diz muito respeito ao agora. Ao agora, ao aqui, a tudo que envolve você. Mas também nos prepara para a morte. Como muitos aqui sabem, nós perdemos o nosso filho caçula numa madrugada de sábado para domingo. Ele faleceu numa UTI. Eu disse para vocês, quantas vezes eu já fui numa UTI dar uma palavra para alguém? E aquela madrugada era madrugada de domingo da ressurreição. No outro dia, a igreja estaria reunida para celebrar a ressurreição de Jesus. Então você deve convir comigo que todo domingo da ressurreição eu lido com algumas memórias. Concorda? Não tem como ser diferente. Pastor, quando o senhor lembra daquela madrugada em que vocês viveram essa experiência da morte do Timóteo, qual é o texto que hoje conforta o coração do Senhor? É todo domingo da ressurreição eu lembrar que Jesus disse: não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa é a promessa da vida eterna, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus.